Pode iniciar. Caros irmãos de Ideal Espírita, membros da Casa Fraterna Espírita Chico Xavier, demais companheiros, simpatizantes e participantes da nossa atividade de hoje, receba de todos nós o cordial boa noite, um abraço, e que possamos, nesse momento, estarmos apacentados, as nossas mentes e os nossos corações voltados para os trabalhos e os ensinamentos da Boa Nova da noite de hoje. Como habitualmente fazemos na nossa casa, iremos fazer uma leitura de harmonização, onde iremos realmente buscar aquietar as nossas mentes, deixar os nossos corações ávidos por assumir e receber todos os eflúvios que o trabalho da noite e a espiritualidade irá nos conduzir. Então, permitam iniciar a leitura de harmonização. Eu fiz a escolha da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que o título é Edificação dos Dons Espirituais e Amor. Ela está contida no livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho. Como é um texto comentado e muito extenso, eu peço desculpa aos senhores e, pelo tempo, eu peguei alguns substratos, alguns pontos da epístola para que não percamos muito tempo, pois temos que cumprir o nosso horário, nosso, na matéria e da espiritualidade. Então, permitam-me fazer a leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Edificação, dons espirituais e amor. A primeira epístola aos Coríntios é considerada a quarta carta de Paulo e foi escrita entre os anos de 52 e 55 depois de Cristo, quando ele se encontrava em Éfeso. O autor, então, aborda várias questões éticas e práticas, como as ligadas à conduta ética na nossa vida e da população daquela cidade à época. Paulo destaca, nesta epístola aos Coríntios, a fidelidade ao Cristo e incita a união de todos. Paulo inicia por citar o chavão da época em Corinto. Todas as coisas me são lícitas. Todavia, aponta para o fato de que muitos não teriam conteúdo moral e não seriam edificantes. A colocação de Paulo se ajusta perfeitamente ao mundo dos nossos dias, quando há predominância de ambientes de liberdade e de pensamentos, de contextos legais e dos meios de comunicação. A mensagem essencial da Boa Nova fortalece princípios e cultivos de virtudes. Sobre isso, o Espiritismo traz à tona a ideia do livre-arbítrio, inserido nos conceitos que emanam do conhecimento da vida imortal e da reencarnação. Também dos compromissos do ser espiritual consigo mesmo e com a sociedade. Emmanuel comenta em Ação Espírita Evangélica que é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do reino de Deus, a começar pelo burilamento de nós mesmos. Paulo destaca que o amor e o amor cristão como grande motivador de toda a ação cristã inclui o uso
também dos dons espirituais. Existem dons que são conferidos para serem usados com propósitos espirituais, dentro e fora da igreja, outorgados gratuitamente por Deus. O codificador do Espiritismo define: este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar conhecer aos homens a verdade. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, as circunstâncias, ou em circunstância alguma, devemos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Paulo tem nessa epístola e no Evangelho, e nós conhecemos bastante, a seguinte frase: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor. Para Paulo, o dom da língua, da profecia, o conhecimento dos mistérios, da ciência e a grande fé não eram os mais importantes destaques, e utiliza a palavra amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, insere versículo no Novo Testamento e o apóstolo realça: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se enobrece. O amor nunca falha. Em síntese, podemos dizer, coerentes com os comentários do item inicial desse capítulo, que o amor é o valor que edifica. E finalizando o último parágrafo dessa epístola, desta carta aos Coríntios, Allan Kardec trabalha magistralmente os versículos da epístola em análise, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O codificador se antepõe a uma frase então vigente: fora da igreja não há salvação. Interessante que, como instruções dos espíritos, Kardec coloca apenas uma mensagem com o título do capítulo, assinalada por Paulo, o apóstolo, em 1860. Desta transcrevemos o trecho final: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são um só e a mesma coisa, dado que todos, quando praticam a caridade, são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a qual representem. Então, caríssimos irmãos, após lida essa mensagem de Paulo, que fala do amor, da compreensão, e que não há separação religiosa. Somos todos filhos de um mesmo Pai e aprendemos com a boa nova do Cristo Jesus, independente de credo e de religião, como buscar o nosso burilamento, amando e sendo caridosos para com todos os nossos. Façamos então a nossa prece inicial para que possamos passar a palavra à nossa irmã Ana Lúcia, que irá discorrer a sua palestra, o seu conteúdo, com o título O Altruísmo.
Permitam-me, então, fazer a prece, caríssimos irmãos. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente. Em nome do Cristo Jesus, nosso irmão maior, aquele que nos destes como guia e modelo neste plano terreno, para que possamos alcançar o que há de melhor em nós, na qualidade de espíritos e filhos do Senhor, nosso Pai. Agradecidos estamos pela oportunidade do trabalho, do estudo, da busca da compreensão em tornar o verbo em ação nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, estarmos abertos e ávidos por aprendermos e compreendermos o estudo da noite de hoje, que os espíritos, anjos e santos da Seara do Cristo auxiliem, intua a nossa irmã Ana Lúcia, para que possamos, diante daquilo que for dito, confirmarmos a nossa fé e a nossa boa vontade em amar o nosso próximo, assim como o Cristo Jesus o fez. Que assim seja. Ana Lúcia, por gentileza, a palavra é sua. Boa noite a todos, queridos irmãos. Vamos pedir a Jesus, modelo e guia da humanidade, que nos conduza nas reflexões que vamos fazer hoje. O tema é altruísmo. Essa palavra é difícil e pouco usada é sinônimo de filantropia e solidariedade. O assunto é tópico do livro Plenitude, que faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Para o desenvolvimento do tema, vamos comentar os itens sobre generosidade, ética, serenidade, compaixão e concentração, e o interrelacionamento entre esses vários requisitos para a vivência integral do altruísmo que erradica as causas do sofrimento. Um fator depende do outro, que são conquistas do espírito na busca da perfeição. A maioria das pessoas estabeleceu que a vida é sofrimento e que não há libertação para ele. Mas, como mecanismo de fuga, temos visto suicídios, eutanásias, abortos, pena de morte, drogas, para tentar superar uma situação aflitiva. Mas isso tudo é muito cruel. O sofrimento faz parte da vida, por ser um mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelectual e moral se expressa e se consolida. Sabemos que o diamante bruto precisa da lapidação para ser visto. Só construímos um prédio com estrutura metálica após derretermos os metais em alta temperatura. O rio cava seu próprio leito por onde corre e vai contornando os obstáculos na sua caminhada firme até o mar. Assim também o espírito necessita polir as arestas que lhe cobrem a luminosidade. E para isso, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal para a finalidade sublime a que se encontra destinado. E ele varia com a sensibilidade de cada um. A dor de um pode explodir em agressão e loucura. A do santo pode ser expressa como um anseio de libertação e crescimento íntimo. O nosso objetivo é de nos libertarmos dele para atingirmos a plenitude. E o Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito à dor,
a si mesmo, ao próximo, à natureza e a todas as expressões vivas para aprender a ser feliz. O nosso convite é que façamos duas coisas: o autodescobrimento e a vivência evangélica. Joana de Ângeles nos dá diversas definições do que é o altruísmo. Primeiro, ele é a lição viva da caridade, expressão superior do sentimento enobrecido que abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Ele é a dilatação da solidariedade, quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando para minimizar os efeitos e erradicando a causa. Ele é o próprio amor de Jesus, que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem ao próximo. Ele é o oposto do egoísmo, que produz lesões na alma pelo desejo de posse, de gozo, de superioridade, e pelo altruísmo se converte em desejo de doação, de felicidade, de fraternidade. E, através dele, o próprio desejo muda de conteúdo, perdendo a face tormentosa de jogo de prazeres para constituir-se uma aspiração de serviço. E os impulsos da carne, que buscam satisfazer os instintos e as paixões mais fortes e mais primárias, transformam-se em arrebatamento de bondade e compreensão humana. O próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Todos os estímulos são conduzidos para o triunfo sobre as falsas necessidades, trabalhando-lhes as virtudes em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a sua natureza de homem animal. O altruísmo se revela por diversos sentimentos de grandeza moral, a saber, generosidade, primeira manifestação prática que se exterioriza na ação. Joana de Ângeles diz que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. O gesto de abrir a mão é deixar verter do coração ao mundo exterior em forma de doação, a fim de alcançar no futuro a abnegação. A generosidade doa, no princípio, objetos e utensílios, roupa e alimento, agasalho e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir, até poder doar-se como Francisco de Assis, Santa Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros. A generosidade mais se enriquece quanto mais se distribui, mais se multiplica quanto mais se divide, porque tudo que se oferece possui-se. Santa Irmã Dulce, mentora do nosso grupo de irmãos arteiras, não tinha absolutamente nada de material e sabemos o quanto ela se doou aos necessitados. Contam que um dia havia apenas 3 litros de leite e uma mãe veio pedir ajuda para os filhos famintos. E ela pediu à atendente que os entregasse. A moça questionou: e as nossas crianças? E ela respondeu: confiemos em Deus, Ele proverá. Quando a mãe saiu, chegou um caminhão cheio de caixas de leite que mandaram entregar. A generosidade é adversária do egoísmo. Jesus, na cruz, ainda atendeu o ladrão que lhe roubou socorro generosamente, prometendo-lhe o reino dos céus que já se instalara na mente e no coração. O altruísmo, no processo de expansão, apresenta-se com uma formulação ética. Entendamos essa ética na condição de serenidade, que respeita todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se.
A ética moral tem um caráter universal, que supera os interesses e as convenções geográficas, mas há conceitos de conveniência baseados em preconceitos e limites, de leis transitórias, às vezes necessárias para um lugar específico, mas que não objetivam o bem comum. Assim, há leis que aprovam os estados escravocratas e que punem os que discordam de seus códigos. No Japão, por exemplo, há leis que freiam a procriação. O casal é punido se tem o segundo filho. Se ele nasce, não tem direito à escola pública, que é grátis e de padrão superior. E tem que ir para a escola particular, que é cara, não tem assistência médica, etc. Pelo fato de ser um país de pouca extensão territorial, com superpopulação, com poucos recursos hídricos, etc. Se quisermos avivar nossa memória nesse assunto de leis humanas e leis divinas, podemos comentar sobre as leis mosaicas. Moisés tinha a missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. Ele precisava comandar uma população durante anos na direção da terra prometida. A maioria de nós só se lembra da lei olho por olho, dente por dente, que já era ruim. Mas havia outras que, para nós, parecem extremamente cruéis. Por exemplo, se nascesse uma criança aleijada ou doentinha, o que eles faziam? Matavam. Porque naquele tempo, andando pelo deserto, montando e desmontando barracas, sobrevivendo nas situações mais difíceis, não havia condições de cuidá-la, alimentá-la, e ela iria comprometer a sobrevivência da família. E se o chefe de família aparecesse com lepra, por exemplo, o que fariam com ele? Era deixado para trás para se juntar a outros na mesma situação. Se Moisés deixasse o leproso continuar no grupo, o que aconteceria com a missão dele? Estaria fracassada? Leis criadas pelo homem. Depois dele, vem Jesus com a lei de amor. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural, que respeita a vida em todos os seus estágios. Ela é tranquila como a serenidade. Como efeito, é paciente, não antecipando apressadamente as realizações, nem buscando resultados imediatos. Allan Kardec recebeu dos benfeitores espirituais da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, porque são procedentes de Deus, e elas fomentam o progresso, preservando e dignificando a vida, promovendo o homem através do trabalho, sem privilégios. A sua moral é centrada na generosidade, sem a concordância ao erro, sem atentado aos códigos da ordem, do dever e da justiça. A paciência, então, é o nosso próximo passo para a execução do programa altruístico. Ela é relevante porque cria as condições no tempo próprio para cada realização. Nem o adiamento do trabalho, nem a pressa, e conduzem os resultados que esperam. Ela harmoniza as aspirações, explicando sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atende cada tarefa no momento oportuno. Ela permite repetir qualquer trabalho malogrado com o mesmo entusiasmo, ensinando como realizá-lo de maneira mais eficiente, sem o cansaço que leva ao abandono da realização. Pode-se erradicar as causas do sofrimento através do esforço que se empreende à tarefa, dedicando-se com empenho, insistir com serenidade para a conquista do altruísmo, realizando atividades que devem ser concluídas, etapa por etapa, constitui
um passo seguro para a libertação do sofrimento. E é assim que se mede o caráter de um homem, pelo esforço que ele faz para melhorar-se a fim de enfrentar as reações que o seu ideal provoca. Aquele que cede ante o obstáculo, que desiste diante da dificuldade, já perdeu a batalha sem a ter enfrentado. Cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer. E cada derrota ensina uma maneira de como não se deve tentar a luta. Por que a paciência é um exercício saudável de elevação moral? Porque desenvolve o intelecto na arte de compreender para servir e de crescer para libertar-se, de entesourar conhecimentos para distribuir. É preciso insistir após cada insucesso. Às vezes, é necessário parar para refletir, recuar para renovar forças, mas avançar sempre. E se percebermos que devemos mudar ou melhorar algo na nossa postura, vejamos a grande dificuldade encontrada na narrativa meio cômica que o autor médico e professor do curso de empresariado, Roberto Chiniachik, nos conta. 2 empresários ricos que gostavam de pescar contrataram um piloto para levá-los até uma área de um rio e combinaram que assim que eles estivessem prontos para voltar, eles o chamariam de volta, para trazê-los de volta. Passado um tempo, tendo pescado 2 peixes enormes, os empresários chamaram. Quando o piloto viu o tamanho dos peixes, declarou categoricamente que não era possível voltar para a cidade, porque o avião não tinha autonomia para carregar os 2, mais os 2 peixes. Eles discutiram, insistiram, e um deles declarou que o piloto do ano anterior havia consentido em levá-los e o convenceram a fazer a viagem. Entraram no avião, puseram os 2 peixes enormes e levantaram o voo. Passado alguns minutos, o motor começou a ratear e eles tiveram que fazer uma aterrissagem de emergência numa clareira próxima. Inteiros, mas ainda meio tontos, um perguntou para o outro: "Você tem noção de onde estamos?" Ao que o outro respondeu: "Sim, estamos exatamente onde caímos ano passado." E se sorrirmos dessa história, tenhamos a coragem para darmos uma olhada naquelas ações que queremos mudar há tempos e até hoje continuamos a cair no mesmo lugar do passado, sem coragem para renovar nossas atitudes e colhendo sempre os mesmos resultados negativos. O esforço estimula o desenvolvimento de recursos que dormem no próprio homem. Temos o conhecimento do inventor e empresário norte-americano Thomas Alva Edison. Ele patenteou centenas de descobertas, aperfeiçoou o telefone, o cinematógrafo, a máquina de escrever, os alimentos empacotados, aparelhos de raio-x e descobriu a lâmpada elétrica incandescente. Contam que ele já tinha tentado e fracassado umas 200 vezes, quando o assistente, desanimado, perguntou se ele não compreendia que aquele invento não era possível, e se já não era hora de se parar, ao que ele respondeu: "Já sei 200 maneiras que dão certo, mas creio que chegarei a uma que será certa." Imaginemos o dia de hoje, sem lâmpada na rua, na casa, geladeira, dos equipamentos eletrônicos, dos satélites, etc. Se pensarmos com gratidão em todos os engenhos que hoje fascinam o mundo, como a TV, o computador, por exemplo, veremos que ele é o resultado do esforço daqueles que digitaram
bilhões de dados, sinal por sinal. Alguém já teve a oportunidade de ver o resultado de um exame para diagnóstico de câncer chamado PET scan? É uma tomografia por emissão de pósitrons, que gera imagens em fatias seguidas. Ele não é invasivo. A pessoa fica 2 dias sem ingerir açúcar e na clínica deita na máquina de roupa e cobertor, após tomar um contraste de flúor glicosado, e a máquina escaneia o corpo, apresentando a foto do interior, sem a pele, sem sangue, sem cabelo, sem gordura, sem cobertor, e vemos o crânio limpinho, e as fotos vão seguindo. Desaparecem os ossos do externo, as costelas, só se vê o coração limpinho. E as fotos vão seguindo. Aparecem os pulmões limpos, o fígado, o sistema, etc. E onde há uma luminosidade acumulada, indica a presença de células cancerosas. Podemos imaginar quanta paciência, erros e acertos, quanta perseverança da equipe dos especialistas em computação, medicina, farmácia, física nuclear, fotografia, matemática, engenharia, radiologia, mecânica e outras fontes que nem temos ideia de que foram necessárias para a construção de um aparelho desse calibre que nos mostra a maravilha do desenvolvimento tecnológico e da capacidade humana. Voltando ao último item, temos a concentração e a meditação. Sem elas, a mente se desvia e abre brechas para que se instalem ideias pessimistas e desanimadoras. Elas ampliam os horizontes enquanto fortalecem o íntimo por favorecer o intercâmbio das energias superiores que passam a vitalizar o ser, e desse nosso conectar com a espiritualidade superior, sentimos as forças renovadas, especialmente no trabalho altruístico. Já vimos na TV cenas de socorristas após tsunamis, deslizamentos de terras, enchentes, etc., que a pessoa fica tão concentrada no que faz que não percebe o passar das horas, da falta de alimento, e permanece no local por dias prestando ajuda. E vamos falar um pouquinho sobre a meditação. Quando se medita, percebe-se a necessidade de maior contribuição altruística e compreendendo-se que a imensa carência de amor é a responsável pela dureza de sentimento de alguns, de agressividade e de doenças morais. Ela dá lucidez, mas a arte da concentração é uma conquista valiosa que exige cultivo e exercício. Concentrar-se nos fenômenos que decorrem das paixões como desejo, ciúme, ódio, ressentimento, sensualidade, gula, vícios em geral, é muito fácil. O pensamento fica dando voltas e voltas ao que chamamos de monoideia, e é aquele tormento. Uma agressão verbal, por exemplo, fica reboando centenas de vezes. Lembramos-nos dos mínimos detalhes de quando, do que foi dito, mas concentrar-se nas aspirações mais elevadas é bem difícil. Justificamos que falta capacidade de nos deter num assunto só, mas isso é comodidade mental. Sem o contributo da concentração, qualquer atividade perde o brilho ou é mal executada. É ela que revigora o indivíduo, dando lucidez e inspiração. Todos os grandes realizadores devem à concentração, ao esforço e à paciência o êxito que alcançaram. Esqueciam-se de tudo quando fixados no propósito de realizar algo. Afastavam-se mentalmente de outros objetivos, fixando na ação a que se entregavam. A concentração ilumina o altruísmo com energia especial
irradia ondas de bem-estar e revigora nos momentos difíceis, por fazer compreender as circunstâncias dos acontecimentos e dos problemas nos quais as pessoas se envolveram. E daí ao sentimento de gratidão, que é um roteiro de segurança a ser vivenciado em todos os momentos da existência, como um estado interior que resulta em alegria e paz. Por fim, vem a vivência de todos esses itens, vem a sabedoria, que se instala na mente e no coração do homem, libertando-o da ignorância, apontando-lhe o objetivo real da existência corporal e impulsionando-o para novas experiências. Segundo Joana de Ângeles, devemos nos diferenciar a sabedoria do conhecimento intelectual, que apesar de ser valioso, é uma conquista horizontal. Hoje, todos os grupos de apoio, médicos, investem na aprendizagem de novos estímulos cerebrais, seja no campo de estudo de línguas, matemática, música, desenho, pintura, jogos, tudo, de maneira a desenvolver o intelecto para os novos desafios que se apresentam diariamente. Mas, ao lado dessa importante aquisição, o amor é que é a grande vertical ao processo evolutivo. Para nos libertarmos do sofrimento, é preciso amar. A sabedoria faz com que o amor seja prudente e generoso, doador e altruístico. E Joana nos indica 4 passos constitutivos do caminho libertador. Primeiro, considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados. Segundo, identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Terceiro, aplicar a compaixão ao ser agredido. Quarto, o amor deve ser uma constante na existência do homem. O sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistada e vive mais do que fala, ensina mais pelo exemplo do que por palavras. Queridos irmãos, considerando o grave momento de uma pandemia por que passa a humanidade, o estudo de hoje oferece diversas terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, com vistas à sua renovação e aquisição de saúde psicológica. A ideia não é impor regras, nem dar um roteiro inflexível, mas sim um convite para que façamos uma reflexão baseando-nos em nós mesmos, para decidirmos como, quando e em que precisamos mudar, reconstruindo-nos ou transformando-nos interiormente, para que o reino do céu se edifique dentro de nós, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas por Deus, na condição de um ser mais perfeito que se tem notícia. Para concluir, Joana de Ângeles sintetiza dizendo que, se desenvolvermos os passos que contribuem para o altruísmo e se adquirirmos sabedoria, o espírito se ilumina e a vida ganha sentido, superando-se os limites do tempo e do espaço, em face da grande meta que se deve conquistar. Então, os sofrimentos cedem, dão lugar à paz, porque desaparecem os fatores kármicos, vencidos pelas novas ações libertadoras,
E como não foram geradas por causas negativas atuais, o futuro não se desenha nem sombrio, nem ameaçador. Assim, o altruísmo viceja na mente e no coração, já não sendo o homem quem vive, e sim o Cristo que passa nele a viver, conforme acentuou Paulo, e sentiram outros mártires, heróis e sábios de todos os tempos, que se entregaram ao altruísmo em favor da humanidade. Muito obrigada. A mensagem era essa. Boa noite. Antônio. Ok. Obrigado, Ana. Vou aguardar a minha imagem aqui. Eu não estou conseguindo ter a minha imagem. Então, caríssimos irmãos, agradecidos estamos pela oportunidade de ouvirmos a nossa irmã Ana Lúcia, com um trabalho sucinto, detalhado, e que certamente trouxe a cada um de nós uma melhor compreensão daquilo que devemos fazer no nosso dia a dia, em busca do nosso melhoramento e trazer lado a lado o nosso irmão, o nosso próximo. Paulo, o amor é a expressão mais completa da caridade. Então, façamos a nossa prece pensando e acreditando nessa capacidade de cada um de nós, dada pelo Criador do Universo, em poder amar, respeitar, compreender as limitações do nosso próximo e jamais julgar. Abraçá-los da forma que cada um é e caminharmos juntos em busca do nosso burilamento. Façamos então a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade do trabalho realizado, da busca do entendimento e da compreensão dos seus ensinamentos. Que o Senhor nos dê coragem, forças para o enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas mágoas, dos nossos rancores. E que o amor, ensinado por Paulo e pelo Cristo Jesus, que vejamos esse amor no próximo e que consigamos destruir o egoísmo, a maledicência e sejamos cada dia melhores. Abençoa, Senhor, a nossa noite, os nossos dias diante desta longa jornada. Que a paz do Cristo Jesus seja convosco. Assim seja. Boa noite a todos e esperamos encontrá-los na próxima oportunidade, nos nossos ensinamentos, nos nossos estudos, na próxima terça, na próxima quinta, nos nossos evangelhos. Paz e bem a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.